Olá, bom dia a todos. Dando aqui continuidade aos nossos assuntos de matemática 3. Hoje nós estamos na nossa semana 12. Falaremos hoje sobre geometria espacial. Um subassunto seria cubos e paralelepípedos. Antes de nós falarmos propriamente dito de cubos e paralelepípedos, deixa eu fazer a apresentação. Vocês estão vendo aí a apresentação, né? Não estão vendo, mas vão ver daqui a pouco. Detalhe técnico que eu tinha esquecido de fazer. Perdão. Pois bem, vamos agora para a apresentação de fato. Agora vocês estão vendo, eu acho. Então vamos lá, nós. Antes da gente falar de cubos e paralelepípedos, a gente vai falar de prisma. Tá? A gente começa a falar sobre esse conceito de prisma, ou ainda prisma convexo limitado, que é quando a gente pega uma espécie de prisma, que ele tem ilimitado, por assim dizer, e nós fazemos cortes paralelos e distintos, tá bom? Como a gente está vendo aí nessa figura do lado direito. Então, nós temos aqui alguns exemplos de prismas, tanto pentagonal quanto hexagonal, o prisma reto, prisma oblíquo, prisma reto-retângulo. A gente vai já falar direitinho sobre esses conceitos. E assim, é interessante que vocês saibam apenas esses conceitos, para que a gente tenha um entendimento e saiba trabalhar quando eventualmente tiver uma situação dessas, tá certo? Esqueci da luva hoje, enfim, mas vamos ver se dá certo aqui. Então, a ideia inicialmente, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui alguma marcação, qualquer coisa eu vou puxar lá a luva. Então, o que acontece? Ó, qualquer prisma, eu não sei se é vocês, eu vou botar aqui a face superior e aqui embaixo a face inferior. Então, o que vai ser um prisma? Vai ser quando eu fizer um recorte de um poliedro, qualquer que seja ele. E essa face superior, ela seja paralela à face inferior. Quando eu tiver uma situação dessas, eu vou ter considerado o prisma. Basicamente, o conceito de prisma seria isso. Bem, alguns elementos que a gente precisa saber são os conceitos de superfície lateral, que é quando eu junto todas essas, deixa eu fazer aqui com o desenho, todas essas regiões. Então, vocês vão ver que eu tenho aí a superfície lateral. Naturalmente, quando eu tenho a superfície lateral, eu consigo ter o conceito de área. E eu tenho aí uma medida para essa área. Naturalmente, vocês vão ver, principalmente nos casos, por exemplo, do cubo, que as superfícies laterais elas vão ter valores laterais congruentes entre si, em alguns casos. E a gente consegue atribuir valores a partir da seguinte situação, por exemplo, para cada área lateral, dependendo do modelo de prisma que a gente estiver trabalhando, nós vamos ter ou retângulos, ou quadrados, ou paralelogramas, sempre polígonos de 4 lados. E aí, como a gente está trabalhando com área, é interessante que eu lembre das fórmulas de área que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Por exemplo, a área do quadrado, se a gente estiver trabalhando com cubo, é o lado ao quadrado. A área do retângulo é a base vezes a altura. A área do paralelogramo, vocês lembram a área do paralelogramo? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com esse segundo prisma aqui, ó, do meio, e disser, olha, calcule a área lateral. Esse polígono aqui é um paralelogramo. E a fórmula, não sei se vocês lembram, mas também é base vezes altura. A gente vai precisar desses 3 elementos aqui, caso estejamos interessados em saber, cortei o L ao quadrado, enfim, em saber a área lateral. E a área total vai ser exatamente pegar a soma das áreas, tanto da lateral quanto a área das bases. A área da base inferior, a área da base superior. Notem que aí, se eu tiver, por exemplo, nessa primeira situação, um pentágono, já fica mais difícil de eu calcular. Por exemplo, vocês lembram a forma de calcular a área de uma região pentagonal?
a gente tem que fazer aí divisões e tal, enfim. Dá mais trabalho do que o quadrado, por exemplo, com certeza. Mas normalmente a gente não vai nem trabalhar com isso, com relação a pentágonos, hexágonos e assim por diante. Pois bem, vamos agora entender com relação a esses conceitos de reto, oblíquo e regular. Por exemplo, eu vou dizer que um prisma ele vai ser reto quando o ângulo, quando é que vai ser reto? Quando eu tiver essa minha parte aqui, por exemplo, vocês têm aqui uma situação desse primeiro, um poliedro, um prisma reto, o do meio, um prisma oblíquo, e aqui um regular. Quando é que eu vou ter isso aqui considerado reto? Quando eu formar um ângulo de 90 graus da minha aresta vertical em relação ao meu plano, a minha aresta da base. Então, se eu tiver um ângulo de 90 graus dessa aresta aqui com a da base, então eu tenho aí um prisma reto. Vejam que aqui, nessa minha segunda situação, eu tenho um ângulo que não é de 90 graus. Θ diferente de 90 graus. Então, nessa segunda situação, na situação aqui do meio, eu tenho um prisma oblíquo. Certo? E aí eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade caso eu queira calcular, por exemplo, a área, o volume, uma diagonal, que a gente vai falar disso na aula de hoje, tá certo? E vou ter uma determinada facilidade e uma definição de prisma regular, tá certo? Quando a minha base, aqui nós temos, por exemplo, um hexágono regular. Então, quando eu tiver um polígono regular aqui na minha base, quem lembra de polígono regular, quer dizer, para quem lembra, que tem todas as arestas e ângulos iguais. Arestas e ângulos. Não vou dizer igual porque a gente falou sobre isso na aula passada, vou usar o termo aqui agora, congruentes, tá bom? Então, todos eles vão ter a mesma medida, tá certo? Não entre, por exemplo, não a medida de aresta vai ser igual à medida de ângulo, porque não tem como eu fazer uma relação entre a medida de idade, que é a medida de aresta, e a medida em ângulos, que é a medida radiana, né? Então, todas as arestas terão o mesmo valor e todos os ângulos internos e externos também terão o mesmo valor. Enfim, isso aqui são só alguns conceitos iniciais, agora a gente vai começar a falar de fato do paralelepípedos e romboedros e cubos. Esse termo romboedros a gente vai falar direitinho, tá certo? Não se preocupem, não se assustem, tá certo? Mas a gente começa falando que um paralelepípedo é só lembrar daquela pedra de calçamento, ali é um paralelepípedo mesmo, tá bom? O paralelepípedo é um prisma cujas bases são paralelogramos. Então, para quem não lembra o que é um paralelogramo, só colocar aqui um desenho. Não sei se eu sei desenhar, mas um paralelogramo é assim. Nós temos dois lados 2 a 2 paralelos, certo? É a definição de paralelogramo. Então, esse lado aqui da esquerda, ele é paralelo a esse. Esse lado aqui inferior é paralelo a esse. E aí, antes de eu continuar, eu pergunto, um quadrado é um paralelogramo? Um retângulo é um paralelogramo? Sim. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui um retângulo, deixa eu ver se o desenho aqui ajuda, a gente acabou de ver, o desenho é péssimo, mas enfim, a gente tenta, tá? A gente acabou de ver que um paralelogramo é um polígono e tem lados 2 a 2 paralelos entre si. Então, por exemplo, esse lado esquerdo aqui é paralelo a esse lado direito, tanto no retângulo quanto no quadrado, perdão aí pelo desenho, tá? E esse lado superior é paralelo a esse lado inferior, tanto no retângulo quanto no quadrado. Agora, nem todo quadrado é retângulo, e nem todo retângulo é paralelogramo. Consequentemente, nem todo quadrado é paralelogramo. Mas todo paralelogramo aliás, mas todo retângulo é paralelogramo e todo quadrado é paralelogramo. Enfim, espero que não tenham dúvidas em relação a isso aqui, tá bom? Tá tranquilo? Só ver se vocês perguntaram alguma coisa.
pelo comportamento. Ah, tá. Enfim, depois a gente discute isso, né? Vamos aqui para o nosso assunto. Bem, então a gente já tem esse conceito, a gente tem aqui na figura ao lado três tipos de paralelogramos, a gente vai já falar sobre eles, tá certo? Lembre-se que aqui a gente vai estar focando numa situação em que eu tenho prismas, tá? Então, os nossos paralelogramos, paralelepípedos, logamos, eu vou, não, espero não fazer confusão, tá? Lembrem-se que aqui a minha face superior tem que ser paralela à minha face inferior, tá? Em todos os casos, tá bom? Face superior, paralela à face inferior, face superior, paralela à face inferior. E aí eu vou estar juntando, vou estar reunindo 6 paralelogramos em cada um desses paralelepípedos. Notem que, por exemplo, aqui nesse meu primeiro, e vai servir para todos os demais, tá? Diante daquilo que eu já falei, que quadrado e retângulo também são paralelogramos. Mas, por exemplo, nesse primeiro, eu tenho uma face inferior, um paralelogramo, uma face superior, outro paralelogramo, e tenho 4 faces laterais, em que cada uma dessas 4 faces laterais também são paralelogramos. Então, eu tenho aí uma situação onde eu tenho, se eu juntar as duas de baixo com as 4 de lado, 6 paralelogramos, que é o que eu tenho aqui na minha definição. Beleza? No caso do paralelepípedo reto, é aquele esquema que eu havia falado anteriormente para vocês, ó. Essa minha aresta da base tem que ser perpendicular à minha aresta vertical, formando um ângulo de 90 graus. Não necessariamente esse ângulo aqui, ó, deixa eu escrever aqui de cima, que consequentemente vai ser o mesmo ângulo de baixo, tá? Não vamos fazer confusão. Esse ângulo aqui da base, eu vou dizer aqui em cima, que pode, a base superior ela vai ser congruente à base inferior, ele não necessariamente pode ser igual a 90 graus, ele pode ser diferente, tá certo? E aí eu tenho a situação de um paralelepípedo reto, tá certo? Então, não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso. De novo, para mim ter um paralelepípedo reto, a minha aresta vertical ela tem que ser perpendicular à minha aresta horizontal. A aresta da face lateral tem que ser perpendicular à aresta da face inferior. Tá certo? Vocês vão ver que nesse caso particular, nós temos aí, ó, 4 retângulos na parte lateral e 2 paralelogramos na base. Beleza? É aquilo que eu já tinha dito, né? Um retângulo continua sendo um paralelogramo. E paralelepípedo reto retângulo, tá certo? Não vão fazer confusão com os nomes. Eu vou ter um ângulo reto da minha parte vertical com a minha parte horizontal. E olhando aqui para a base, eu também tenho um ângulo reto entre si. Um exemplo muito clássico de paralelepípedo reto retângulo é aquelas caixas de sapato que vocês compram principalmente nessas épocas de Natal. O melhor presente que você entrega para um amigo é um sapato, uma sandália, não sei. Aí vem aquelas caixas. Aquelas caixas são paralelepípedos retos retângulos. Antigamente se tinha, por exemplo, caixa de sabão em pó. Ali também é outro exemplo de paralelepípedo reto retângulo. Aqueles sabonetes que vêm em caixa, tá? Não é aqueles de saco. Porque se fosse de saco não é mais um paralelepípedo. Também outro exemplo de paralelepípedo reto retângulo. Neste caso particular, a gente vai ter a reunião de 6 retângulos, tá bom? Ainda em relação a alguns conceitos que a gente vai tendo aqui, o cubo, é só lembrar do dado, tá certo? No caso do cubo, e já falando dele, que é exatamente esse último desenho aqui, ó, a gente fala já direitinho para tentar fazer a diferença entre cubo e romboedro reto retângulo. A gente tem paralelepípedo retângulo, reto, cujas arestas são congruentes. Então, assim, a gente vai já falar sobre todas essas arestas, mas todas elas vão ser congruentes entre si. Congruentes entre si quer dizer que tem mesma medida, além do que a gente está interessado também, já que está falando em ângulos,
ele vai ter um ângulo de 90 graus do vértice vertical em relação ao vértice horizontal e um ângulo de 90 graus na base, tá bom? Um romboedro, conforme o nome já está dizendo aqui, ele possui as duas arestas congruentes entre si, mas não necessariamente ele tem ângulos de 90 graus entre si. Como é essa figura aqui do primeiro exemplo, eu tenho uma espécie de inclinação do meu cubo, por assim dizer. Como se eu pegasse o meu cubo e fizesse uma dobra dele, por assim dizer. Isso é possível. Então, quando eu tenho uma situação dessas, eu tenho uma situação chamada de romboedro, que é exatamente uma situação onde eu tenho losangos, né? Então, eu tenho aí, se vocês conseguirem construir um romboedro, vocês vão ver que vai ter um total de losangos, 4 para as faces laterais, 2 para as bases inferior e superior. No caso do romboedro romboedro reto, em relação àquilo que eu estou falando, a base inferior, a base vertical tem um ângulo de 90 graus, mas esse ângulo aqui, ele pode ser, por exemplo, 30 graus, um exemplo aqui hipotético, o ângulo da base. E aí eu vou ter uma espécie de losango. Uma espécie não, um losango, né, na base, e aí eu tenho uma situação onde eu teria aí um romboedro reto. Tenho 4 quadrados, que são as faces laterais, e 2 losangos, as bases. Só a gente, uma outra coisa que eu vou falar aqui também para vocês, perdão pelo desenho, tá? Um quadrado, se eu girar um pouquinho, eu vou ver que é um losango. Mas nem todo losango é um quadrado. Vai depender aí do ângulo entre eles, do ângulo interno e do tamanho das diagonais. Né? Se eu tiver duas diagonais iguais, então eu tenho um quadrado. Se eu tiver diagonais diferentes, eu não tenho um quadrado. E aí, para a gente fechar essa primeira parte, antes da gente falar das fórmulas, praticamente, né? A gente tem a situação meio do cubo, que é aquela que eu já havia comentado com vocês, que é quando eu tenho mesmo tamanho de arestas, e dois, quando eu tenho ângulos retos entre si, né, tanto na área da base, quanto quando eu trabalho da relação da aresta vertical com a aresta horizontal. E aí, no caso, se eu quiser trabalhar com a superfície, eu vou ter aí 6 quadrados, 4 laterais e 2, um sendo inferior e o outro superior, que são as bases desse meu poliedro. Massa, para todo paralelepípedo, independentemente de qual seja ele, se seja um paralelepípedo reto, um reto retângulo, um oblíquo, um roboedro oblíquo, isso aqui vai acontecer. Eu vou ter 6 faces. A gente não está aqui interessado no tipo, a gente está preocupado aqui na quantidade aqui, tá? Então, isso aqui, eu vou escrever aqui quantidade, porque é exatamente o que vai acontecer. Então, com relação à quantidade, eu vou ter para cada um desses tipos de paralelepípedo 6 faces, 8 arestas e 12 vértices. Para cada um deles, eu vou ter essas informações. Será que eu troquei aqui? Espera aí. Eu troquei. Perdão. Troquem aqui, tá? Desculpem, tá? Até esqueçam isso aqui que eu falei. Eu vou trocar isso aqui quando eu for passar para vocês no slide, se eu me lembro. São 12 arestas e 8 vértices, tá bom? Mil desculpas aí pela situação. E não sei se vocês se lembram, esses paralelepípedos, eles se aplicam à fórmula de Euler, né? Basta a gente trocar esses valores aqui. Então, eu vou ter, no caso aqui, 8 vértices, menos 12 arestas, mais 6 faces. 8 menos 12, menos 4 mais 6, igual a 2. Então, a gente tem uma situação onde satisfaz a fórmula de Euler, tá bom? E aí, a gente, para fechar essa primeira parte do vídeo, da nossa aula de hoje, nós vamos entender daqui a pouco os principais elementos, tá bom? Que são as diagonais, área e volume.
Tá certo? Então, a partir do nosso próximo vídeo, a gente vai... peraí, só sair aqui para encerrar a gravação. Então, valeu!